vento vinha do mar, frio e salgado, e trazia consigo o som ritmado do motor da balsa. Havia uma grade baixa, pintada de branco, que cortava o céu como se quisesse manter as estrelas do lado de fora. Lyra apertou o lenço no colo. O tecido cheirava a cedro e a memória da mãe. A cadeira de rodas fazia um leve rangido enquanto ela inclinava a mão para a roda, como quem afina um instrumento antes de tocar. Do outro lado do convés, um homem de terno escuro e sapatos polidos olhava o relógio pela quinta vez em meia hora. O celular, preso ao bolso do paletó, vibrava com insistência. Ele fingia não ouvir. O rosto era curto, as bordas do sorriso raras assinaturas de descanso. Alden tinha o olhar de quem mede o mundo em agendas e prioridades. Lyra observou as mãos dele, limpas com um anel discreto. Mãos que provavelmente seguraram contratos e apertaram as de muitos investidores. Ela olhou para o céu. Onde a grade atrapalhava, havia um recorte de possibilidades. Uma ruína de estrelas que, para ela, ainda tinha nomes. Foi aquilo, mais do que a vaidade do pedido, que a fez falar. Senhor, pode me levantar para ver o céu? A voz dela era direta. Havia pouca surpresa, nenhum teatro. Só a palavra exposta como um convite e uma confissão. Alden hesitou por um segundo longo demais. A hesitação foi o que a fez perceber que ele não era alguém que costumava carregar pesos que não fossem mensuráveis. Mas havia também alguma gentileza escondida, tanto quanto há em ferramentas bem ajustadas. Ele se aproximou, as solas dos sapatos fazendo um som seco no convés úmido. Claro, disse, simples. Não perguntou como, nem prometeu nada além do gesto. Ele inclinou o corpo, sustentou a barra da cadeira, ajustou o encosto. Não era um gesto elegante. Houve um esforço discreto, um leve ranger de metal. Lyra sentiu a mudança de ângulo e, por um momento, permitiu-se um sorriso. O rosto dela se abriu para o céu, e o céu, gentil, devolveu uma estrela tímida entre nuvens. O som da balsa e o murmúrio das conversas ficaram atrás deles, como se a noite tivesse decidido ouvir. Lyra fechou os olhos por um instante, como quem toca uma lembrança. Minha mãe me trazia aqui quando eu era pequena, disse ela, sem precisar explicar mais. As palavras foram como abrir uma caixa. Não era pedido, era compartilhar um mapa. Alden deixou a mão apoiada no encosto. Ele não perguntou o que havia dentro da caixa, apenas permaneceu ao lado da caixa. Ela me ensinou as constelações. Lyra continuou, os olhos presos naquela estrela que agora brilhava sem pressa. Tínhamos um mapa. Ela dizia que cada nome era uma história. Houvera um silêncio que não precisava ser preenchido. O homem com o relógio entendia, na sua própria língua, que ali havia mais do que um anseio por um cenário bonito. Havia uma fome por reconhecimento, por testemunho. Ele não sabia como dizer isso. Então ficou parado, como quem sustenta algo frágil. Lyra tirou o lenço do colo e aproximou-o do rosto. O cheiro de cedro era um gesto íntimo, uma assinatura da mãe. A luz batia no tecido e fazia padrões, como se a madeira tivesse virado memória. Obrigada, ela disse finalmente, como quem sela o pequeno rito. Alden fez um gesto leve. Não disse nada grandioso. A bordo, as últimas luzes da cidade fumegavam na linha do horizonte, e alguém ao longe riu baixo. A cena permaneceu curta, pura, com a música leitmotiv que parecia vir de dentro do corpo de Lyra. Um piano que só ela ouvia quando lembrava. Se essa história está tocando você, inscreva-se no canal e fica comigo até o final. Quando a balsa atracou, a cidade recebeu-os com um ar mais quente. As luzes de rua pareciam toalhas estendidas ao sol, cada uma com seu fio de rotina. Lyra desceu a rampa. A cadeira rolou com confiança. Alden ficou por um passo atrás, a mão no encosto, não por necessidade, mas por escolha. Havia um som de metal e passos, uma cadência que os acompanhou até a calçada. O café que eles escolheram tinha uma vitrine baixa, com bolos dispostos como se cada um guardasse um segredo. Dentro, o ar era feito de café e pão, e os reflexos formavam mapas nas xícaras.
Era um lugar onde o tempo parecia diminuir a velocidade para escutar as conversas. Lyra pediu um chá com limão e, sem cerimônia, abriu um caderno. Ela tinha um traço cuidadoso, como quem desenha mapas para lugares que não se perdem. No centro da folha, um esboço de constelação. Linhas simples, nomes anotados em letra miúda. Crianças lá fora desenhavam montras com giz. Dentro, a mão de Lyra limpava migalhas do papel antes mesmo de começar. Alden pediu um café, preto, forte, e deixou o laptop fechado ao lado do jornal. Houve um instante de costume. Ele olhando para a tela e em seguida para ela. "Você ainda estuda isso?" Ele perguntou sem encanto, apenas curiosidade. "Eu tentei", respondeu Lyra. "Tinha um curso de astronomia, depois veio o acidente. Mas eu desenho as constelações. É uma forma de lembrar." Ela mostrou o mapa, como quem entrega algo leve e valioso. Alden inclinou a cabeça. As linhas e nomes faziam sentido mesmo para alguém que nunca soubera qual estrela era a Ursa Maior. "Lyra", disse ele, como nome próprio pesa. "Eu sou Alden." Houve um pequeno contato. As pontas dos dedos dele tocaram o canto do papel quando o pegou para aproximar. Era um gesto casual que significou concordância não dita de continuar. No lado de fora, a sombra de uma criança passou correndo. Dentro, o barista sorriu e deixou um biscoito no guardanapo da mesa, como se participasse de um segredo. Na padaria da manhã seguinte, o sol entrava em fendas douradas. O dono, um homem alto com avental sempre no mesmo lado, conhecia os clientes pelo corte do cabelo e pelo padrão de movimentação das mãos. Lyra costumava ir ali. Tinha o hábito de comprar um croissant e dividir o pedaço que sobrava com Rose, a senhora que alugava um quarto no andar de cima. Rose fazia um chá que sabia a domingo. Alden chegara mais cedo daquela vez, sem gravata, com a camisa aberta no colarinho. Trazia uma bolsa simples. O cinza do terno ficara no porta-malas do carro, como se ali pudesse ficar à pressa. Ele pediu um pão rústico e, ao pagar, ficou a observar Lyra ajustar a bolsa nos apoios laterais da cadeira. "Quer que eu pegue ali?" perguntou ele, apontando para a prateleira mais alta, onde os croissants douravam como pequenas luas. Lyra sorriu, não para aceitar a ajuda, mas para a dança do oferecimento. "Está em cima", disse. "Se você quiser." Ele pegou com cuidado. O gesto de estender algo para alguém que está na roda tem a delicadeza de uma operação mecânica. Precisa de precisão, vontade e um pouco de paciência. Alden teve tudo isso por um momento. Fez uma piada curta sobre como, nos anos de trabalho, aprender a abrir qualquer porta. Lyra riu com os olhos. Havia humor. Há uma troca de informações que não pesa. Na rua, crianças da oficina de arte local, que Lyra ajudava aos sábados, passaram empunhando papéis coloridos. Ela acenou. Eles retribuíram correndo, com a urgência de quem tem desenhos prontos para mostrar. Lyra apontou para um deles que segurava uma estrela de papel. Era torta, com a ponta marcada por uma queda, e ela sorriu como se visse um material precioso. No parque, o ar tinha cheiro de grama recém-cortada. Havia um banco próximo ao carrossel, onde alguns pais pescavam conversas enquanto as crianças exigiam atenção. Lyra se aproximou de um círculo de crianças que esperavam a vez para desenhar. Ela puxou do lado da cadeira uma pequena caixa, madeira, as bordas gastas, e dentro, peças recortadas representando constelações com texturas diferentes para serem tocadas. Pequenas estrelas de madeira, uma constelação em feltro, outra em metal. Ela passou as peças pelas mãos das crianças, descrevendo-as com voz baixa. "Essa chama-se Cassiopeia", disse, os dedos guiando o contorno. "Ela parece uma cadeira no céu." Uma menina tocou as arestas, riu. O parque, por alguns minutos, virou uma sala de aula sem quadro negro, com olhos curiosos como alunos. Lyra falava, e as palavras vinham com autoridade. Nem piedade, nem súplica. Apenas competência. Isso fazia parte do equilíbrio. A mulher que usava cadeira de rodas não era objeto em exposição. Era professora, amiga,
pessoa que ensinava. Alden ficou ali também, observando. Havia um momento em que sua presença era ação. Ele ajudou a alinhar um pedaço de madeira, apertou um parafuso que saiu do lugar, ofereceu um dado para um jogo. Tudo prático. Quando uma mãe pediu que puxasse um carrinho fora do alcance, ele o fez sem dramatizar. Pequenas coisas. Sustentação através do trabalho, não da palavra. As horas correram leves até o que parecia um corte na tela. O primeiro som de um problema. A roda dianteira da cadeira de Lyra prendeu-se num trecho de calçamento desnivelado. Foi um segundo, um estalo metálico, e a cadeira tremeu, girou, a frente caiu sobre um buraco. O susto veio rápido, físico, como se alguém tivesse puxado a terra debaixo dos pés. Lyra agarrou o tecido do casaco de Rose, os dedos fechados na lã. Não havia medo performado. Havia o reconhecimento do risco. As crianças pararam de brincar. Uma mãe soltou um "ai", que soou como levar alerta ao ar. Alden avançou antes de pensar, corpo em movimento. As mãos onde deviam estar. Ele segurou o encosto, levantou a cadeira com cuidado. Não era um gesto doce. Era técnico, firme, respirado. O mundo pendia por um segundo. Ela não deixou que o pânico a definisse. Os olhos de Lyra fixaram-se nos de Alden com a mesma clareza com que coloca um nome nos objetos. Obrigada, murmurou com a voz raspada. Era curta, a pontuação necessária. As mãos dele permaneceram no encosto por mais alguns segundos do que o necessário para consertar o aparente desequilíbrio. Isso a tocou. Mas ali, no entrelugar entre o susto e a normalidade, veio outra sensação, mais antiga. Lyra sentiu a velha sombra de ser um fardo. Não era apenas o corpo que cedia. Era a linguagem que o mundo lhe emprestara por motivos alheios. A mãe, que não estava mais presente para pegar a mão nos momentos de tremor, surgia como ausência. As cartas fechadas no fundo do guarda-roupa, o mapa que nunca mais se completou, tudo se alinhava, ordenado e dolorido. Ela deixou que as lágrimas viessem limpas e rápidas como chuva de verão. Alden enxugou-as com as costas da mão. Ele não disse, não chore. Não tentou pôr um rótulo fácil na dor. Segurou o espaço em branco, como quem segura uma taça para que não caia. O toque foi discreto. Não houve espetáculo, apenas firmeza. Às vezes parece que... Lyra começou e parou. As palavras se recusaram a ser completas. Mais do que frase veio um som. A confissão de quem conhece bem a sensação de sobrar no mundo dos que correm. Eu sei, Alden respondeu. A resposta veio não com cálculo, mas com ruído de máquina cessando por dentro. Havia culpa ali, mas também impotência. Ele não sabia consertar aquilo com balancetes ou contratos. Ele sabia, sim, que estava onde podia ser chão por um instante. Segurar o concreto que se quebra foi o que fez. Seus dedos tocaram o tecido do lenço, como se conseguissem sentir um pouco daquela memória. A conversa ficou curta e cheia de significados que não precisavam ser pronunciados. Em seguida, o telefone de Alden vibrou. O som era agudo no ar. Na tela, um nome piscou. Board, URG. Ele olhou para a notificação como quem vê um mapa que o chama de volta. Houve um modo de tempo que se dividiu. Antes da obrigação, depois da obrigação. Alden respirou e parecia tomar a decisão no espaço de um piscar. Havia uma coisa que poderia ser feita. Responder à crise que exigia sua autoridade. Havia também uma coisa que poderia ser recusada. O convite para ficar. A escolha veio rápida demais. Desculpa, murmurou ele, a voz já com a medida do profissional. Tenho uma emergência no escritório. Lyra ouviu. Não foi mágica. Não foi traição revelada. Foi o retorno à vida que, com frequência, lhe parecia mais urgente no outro lado. Alden levantou-se. Ele ficou ali por mais um segundo, como se procurasse por algo para dizer que valesse a permanência. Não encontrou. O relógio no pulso marcava seu veredito. Vou ligar, prometeu ele, palavra curta e incerta. Ela assentiu. Não havia cena de súplica nem pedido dramático.
Havia sim um registro. O homem havia partido e, com isso, deixou o espaço que as pessoas costumam preencher, o silêncio de sempre. Lyra sentiu a cadeira como um barco. O parque continuou, com seus risos e latidos e uma mãe que chamava uma criança. O mundo parecia não parar, ainda que para ela algo tivesse mudado de lugar. Quando Alden desapareceu na esquina, Lyra puxou o lenço para perto do rosto. A lã tinha o cheiro de alguém que a amara, e naquele odor ela encontrou uma linha direta até a mãe. Lyra pensou nas cartas que nunca abrira. Cartas que juntos guardavam mapas e pormenores de um passado tão cru quanto verdadeiro. A caixa onde as cartas moravam ficava no apartamento, sob o mapa das constelações que ela desenhara com a mãe. Era um cofre pequeno, com pregos e fitas, e uma etiqueta que dizia: "Para quando eu precisar lembrar." Ela levou a mão até a pequena bolsa lateral da cadeira e retirou uma chave. As chaves da caixa eram simples, sem ornamentos. Ao colocá-la na palma, sentiu o relevo do metal contra a pele. Era uma sensação de posse e promessa. Então ela voltou para casa rolando sobre aquele fio fino de expectativa. No corredor do prédio, Rose abriu a porta do seu pequeno quarto e sorriu. Havia chá pronto sobre a mesa, e a luz morna de quem conhece os lugares rotineiros. Rose falava pouco, oferecia muito. Ela observou Lyra entrar, e sem farpa, entregou o que tinha. Um pedaço de bolo e um olhar que era uma extensão do consolo. Lyra sentou-se à mesa, as cartas sobre o colo. Havia um envelope em cima de todos, selado com cera. No selo, havia uma estrela gravada, pequena, esquiva. Ela tocou a cera com o polegar e, num movimento hesitante, rasgou. Não por pressa, mas para permitir que a memória respirasse um pouco. As palavras da mãe vieram apoiadas em caligrafia que a conhecia. Firme, com pequenas inclinações e um jeito de dizer que as coisas, mesmo quando vestidas de dor, eram um mapa possível. Lyra leu, e com cada linha, a imagem da mulher que a ensinara. As constelações ficou mais nítida. Uma mão que desenhava pontos no teto, um lenço sempre nas mangas. Uma voz que chamava pelo nome pássaro como quem chama por fé. O que aquela carta continha não era um plano de salvação. Era uma prática. Havia instruções para cuidar de plantas, uma lista de coordenadas para observar estrelas em noites claras e uma frase embaixo: "Se tiver medo de ser fardo, lembre-se de carregar o que escolheu carregar." Era menos uma lição do que um convite. Carregar era ato de escolha, e não uma sentença. Lyra sorriu com tristeza. A caixa tinha mais cartas, mais mapas, mais pedaços do passado. Ela guardou tudo de novo, mas deixando a carta da mãe à vista. Rose trouxe mais chá. Lá fora, a cidade respirava sua rotina inabalável. Ônibus que freavam, vendedores que negociavam sorvete com calma de quem conhece calor. No apartamento, a cadeira parou diante da janela. Lyra encostou a cabeça no encosto e olhou o céu pela faixa que a cidade permite ver entre os prédios. Uma lâmpada de poste piscou, e por um segundo uma estrela respondeu, escondida atrás de tênues nuvens. Ela tocou o lenço ao rosto. Havia uma presença redonda no quarto, a ausência de alguém que se faz companhia se a gente permitir. Horas depois, quando o céu escureceu de verdade, Lyra guardou as cartas. No fundo do guarda-roupa, entre casacos com cheiro de cedro, havia um mapa de papel amarelado com marcas de lápis. Ela pegou o mapa e estendeu-o no colo. Os traços da mãe ainda eram visíveis. Nomes nas bordas, pequenas flechas indicando direções de observação. Lyra fechou os olhos e lembrou do convés, da mão de Alden no encosto, do jeito como ele fora prático e gentil sem promessas. A cidade, do outro lado da janela, acendia as luzes das casas. A noite trouxe de volta a música leitmotiv, como uma lembrança que insiste em tocar a cena inteira. Lyra pegou a caneta e começou a completar as linhas do mapa. Não por necessidade, mas porque o gesto de nomear uma estrela era também o gesto de dizer: eu existo, eu lembro, eu persisto. Em algum lugar da cidade,
Alden subia no elevador do prédio onde ficavam os escritórios. As paredes refletiam sua expressão ponderada. Ele olhou o celular, abriu a mensagem, e por um momento, a sala entre a urgência e a escolha ficou maior. Havia responsabilidades que o puxavam. Havia também uma sensação que ele ainda não conseguia mapear. Aquilo que sentira no parque, no susto, no toque do lenço. Era pequeno, quase imperceptível, mas firme no fundo como uma marca. Alden apertou o botão do elevador com força, como se desse ordens a si mesmo. Não havia ainda solução, apenas uma confissão solitária. Ele deixara algo sem fechar. Não um negócio, uma possibilidade de permanecer. Ele ponderou, rememorizou a pergunta da balsa, aquela voz que pedira para ver o céu, e a promessa tímida que fizera. Houve no rosto dele um movimento de dúvida que não se desdobrava em palavras. Enquanto isso, Lyra colocou o mapa debaixo do lenço e foi até a janela. Olhou novamente para as grades que cercavam o céu, e num impulso tirou do bolso uma pequena estrela de madeira, um dos protótipos que fizera para a oficina, e segurou-a contra a luz. A peça era rústica, com uma farpa quase aparente. O cheiro da lixa ainda se prendia entre os dedos. Ela sorriu com ironia. Pequenas falhas que as pessoas chamam de encanto. O telefone dela permaneceu mudo. Havia mensagens não lidas. A maioria fossem de atendimento médico ou lembretes de rotina. O mundo oferecia pequenos ruídos. Lyra não esperava que alguém resolvesse tudo. Esperava, talvez, que alguém aprendesse a ficar. Do lado de fora, um caminhão passou derrubando o som do motor na rua. A cidade seguia seu curso. Lyra apoiou a testa no vidro e deixou que a respiração condensasse uma pequena mancha de vapor. As estrelas, do outro lado da cidade, eram flechas de luz que só podiam ser vistas se soubesse onde procurar. Quando a noite avançou, a casa de Rose ficou em silêncio. Lyra dormiu com o lenço ao lado como se fosse um mapa e um abraço ao mesmo tempo. No sonho, as estrelas eram fichas que jogava num tabuleiro vasto. Em cada peça, a caligrafia da mãe. Havia movimento e, no centro, um homem de terno que estendia as mãos sem saber ao certo o que segurava. A próxima manhã trouxe o som de passos na rua e uma página de jornal que Alden leu com olhos cansados. Havia reuniões, relatórios, prazos. Ele respondera a algumas mensagens, organizara com sua equipe, fazia o que sempre fizera. Colocava o mundo que podia medir em ordem. Mas entre uma planilha e outra, o pensamento voltava àquela pergunta feita na balsa. Simples, direta. Ela ecoava agora em sua cabeça como um lembrete inconveniente, de que havia propostas que não cabiam em contratos. A sensação de ter sido chamado para algo menor que sua vida profissional, e talvez maior que ela mesma, começava a enrugar no centro de certas decisões. Mas as urgências do trabalho eram reais. Elas mordiam o tempo e forçavam escolhas. Alden fechou a pasta, respirou fundo e fez o gesto de quem reaprende a largar o que não sabe segurar. Não havia ainda remendo nem plano. Havia apenas a consciência de que partira e deixara uma cadeira vazia. Do outro lado da cidade, Lyra notou que as pétalas de uma planta que cultivava na varanda estavam mais murchas. Ela abriu a caixa das cartas novamente. Pegou uma que falava sobre noites claras no farol e decidiu que naquele dia, por pelo menos 1 hora, desenharia uma constelação que ainda não tinha nome. As crianças da oficina passavam na rua chamando seu nome. Ela sorriu, ajeitou a cadeira e foi encontrar o grupo. Havia trabalho a ser feito, com mãos e palavras, sem necessidade de promessa. Era ali, entre a arte e as mãos que aprendiam os contornos do mundo, que Lyra encontrava o que era assumir sua própria agência. Ser professora, ser cuidadora, ser presença. O parque os recebeu outra vez, com os mesmos bancos e pequenos erros no piso. As crianças queriam aprender a identificar a estrela mais brilhante do mapa. Lyra desenhou com a mão firme, guiando os dedos deles. Em cada gesto havia intenção, ensinar e, ao mesmo tempo,
Não esperar da vida que fosse sempre ter alguém para levantar. Havia autonomia na delicadeza. Quando a tarde começou a tombar, um som de motor alto se aproximou. Lyra ergueu o rosto. Era o som de um carro que não combina com os ritmos da rua. Um carro que cortou a cidade como quem vai direto ao ponto. Alden saiu do veículo com pressa calculada. O terno impecável agora vestido de eventuais compromissos justificados. Ele caminhou até onde Lyra estava, e por um segundo o movimento do corpo dele foi apenas menor do que o peso do que trouxera. O encontro entre os dois foi sem cerimônia. Não houve declarações. Apenas o reconhecimento de que algo precisava ser dito. Alden chegou com as mãos vazias e os olhos carregados de algo que tentava ser explicação. Desculpe por ontem, disse ele. Não era um pedido, era um início. Tudo bem, respondeu Lyra. O tudo bem dela era calibrado. Não se entregava como quem aceita qualquer coisa. Havia serenidade, não passividade. Ele tocou a caixa de madeira que as crianças usavam para os protótipos. Ela mostrou uma estrela de papel torta que uma menina insistira em chamar de estrela honesta. Alden acariciou a borda. Havia no gesto mais do que gentileza. Havia vontade de consertar, mas sem saber o quê. Eles conversaram por pouco tempo. Lyra falou sobre o mapa que queria completar. Alden falou de forma vaga sobre reorganizar algumas prioridades. As palavras dele pareciam medidas com cautela, como se temesse que falar demais fosse dissolver algo que ainda precisava se manter. Havia honestidade parcial. Ele admitia ter saído, mas evitava explicar que a escolha vinha de um lugar de medo. Medo de não conseguir conciliar sua própria vida com a presença daquela demanda íntima. A conversa encerrou-se com um abraço discreto, não possessivo. Apenas a confirmação de que ali havia reconhecimento mútuo. Alden ajudou a prender um pedaço de feltro que se soltara da caixa. Seu trabalho manual continuava sendo seu modo de pedir desculpas, sem palavras. Horas depois, quando a luz já se arrastava ao longo das fachadas, Lyra percebeu que estava cansada de esperar soluções prontas. O mundo oferecia gestos que, isolados, eram poesia, mas poesia não sustenta uma vida inteira. Ela sabia que, se quisesse ver o céu mais vezes, precisava construir formas de alcançá-lo por si mesma e com as pessoas que escolhesse junto. O telefone de Alden recebeu outra mensagem. Ele a leu, respirou e fechou os olhos por um segundo. Havia algo inadiável na caixa de entrada. Decisões, números, pessoas que precisavam dele em outro tipo de presença. Ele olhou para Lyra, que desenhava no mapa, e sentiu uma fisgada de culpa que não sabia traduzir. Eu vou tentar, disse ele baixinho, sem combinar ainda o que aquele tentar significaria. Havia esperança dentro da hesitação. Lyra levantou o olhar e sorriu. Um sorriso que dizia: se for para tentar, que seja com ferramentas. Ela não pedia promessas vagas. Queria mãos que aprendessem a construir. Alden ouviu isso como quem recebe instruções. Havia nele a vontade de aprender, mas também o medo de que sua prática de CEO não abraçasse a lentidão daquele tipo de aprendizado. Naquela noite, quando as luzes das janelas se apagaram uma a uma, Lyra voltou para casa com as mãos levemente manchadas de tinta. Ela abriu a caixa e colocou uma das estrelas de papel torto sobre o mapa. Havia algo belo na contração do gesto. Aceitar a imperfeição e ainda assim colocá-la como peça central. Do lado de fora, na mesma cidade que raramente mudava seus humores, um carro partiu. Alden olhava pelo vidro pensativo. Ele tinha dentro do paletó um bilhete dobrado. Um convite para uma reunião em outra cidade. Um convite que, se aceito, poderia significar semanas em aviões e hotéis. A escolha que qualquer executivo valoriza. Oportunidade, expansão, status. Mas também havia a escolha de ficar e aprender a plantar algo diferente. Não uma filial, mas maneiras de estar. Alden fechou o jornal mental que lia, e por um segundo viu a imagem da balsa, do lenço e do céu. A pergunta de Lyra ecoou, simples como um sino.
Posso ver o céu? Ele entendeu que literalmente a pergunta era sobre ver a Via Láctea sem grade, mas carregava outra coisa. A permissão para ficar com alguém para quem o céu ainda era um gesto. A responsabilidade de escolher com quem se compartilha a vista. A decisão ainda não se tinha formado. Ele a pegou entre os dedos como quem segura uma peça frágil antes de decidir onde encaixar. O telefone tocou de novo, e o mundo conhecido venceu por hora. Alden guardou o bilhete, deixou-o no bolso e foi atender. Lyra, sozinha no quarto com a luz amarela móvel, desenhava mais uma linha no mapa. A caneta riscou com suavidade, a mão firme. Ela havia aprendido a cuidar do próprio lugar no mundo. Mesmo quando deixada, ela seguia. Isso não era vingança nem teste. Era continuidade. Era afirmar que a vida de alguém com mobilidade reduzida não se resume ao espaço entre ausências. No escuro, antes de dormir, ela tocou a estrela de madeira novamente. A farpa incomodava, mas não o suficiente para ser retirada. Havia beleza na imperfeição e resistência em não polir tudo até ficar liso. Ela guardou a peça, fechou a caixa e colocou-a debaixo do travesseiro. Havia um gesto de confiança ali. Aquela pequena estrela poderia ser um sinal de que nem tudo precisava ser perfeito para ser amado. Na manhã seguinte, o som de passos apressados rompeu a rotina de Rose. Uma mala era arrastada na rua. O mundo continuava a exigir afazeres. Lyra, contudo, havia escolhido um fio próprio: ensinar, desenhar, consertar e nomear. Ela sabia que o céu não estava só para ser visto. Estava para ser apontado, partilhado, desenhado em guias táteis e gravado em cartas. E se alguém quisesse participar, que viesse com ferramentas e vontade de aprender. O outro lado da cidade, Alden foi chamado para uma emergência que, de fato, precisava de decisão imediata. Ele atendeu e, pela janela do escritório, viu a linha do horizonte. Em casa, naquele mesmo cômodo onde a lembrança de um lenço parecia permanecer tão presente quanto um mapeamento antigo, ele ponderou. E ponderou. Havia um lugar entre a urgência do mundo e o chamado para ficar. Ali se abria uma ruptura, não só no que ele tinha de tempo, mas no que alguém poderia esperar dele. E quando a ruptura veio, foi discreta. Um e-mail programado que fez com que ele devesse viajar. Uma reunião remarcada, um compromisso que não se adia. Ele falou com Lyra numa ligação curta, pedindo desculpas com palavras profissionais e sem promessa firme. Levou consigo a sombra de um convite não cumprido e a sensação de ter deixado uma cadeira vazia em um parque qualquer, entre peças de papel colorido e uma estrela torta. Lyra ouviu. Não houve grito, nem drama. Só o reconhecimento de que alguém havia partido outra vez. Ela fechou a janela do apartamento, puxou o lenço ao rosto e se sentou diante do mapa. As velhas cartas da mãe brilhavam em calma sobre a mesa. Lyra sabia que a vida se compõe de presenças e ausências e que também sabia ser continente de si mesma. Naquele ponto a cidade soprava um vento novo. O motor de uma balsa ao longe lembrava que havia sempre travessias para fazer e que algumas delas exigiam companhias que sabiam ficar, aprender, construir. Lyra apagou a última luz e deixou o mapa sobre a mesa, aberto como promessa. Havia trabalho pela frente. Consertar uma roda, ensinar uma criança a tocar uma estrela de feltro, escrever uma lista de observação noturna. A noite fechou por fim, e com ela um silêncio que não era vazio, mas expectante. Havia na respiração de Lyra a tranquilo reconhecimento de que o céu ainda podia ser alcançado, talvez não só pela mão de quem a levantara uma vez, mas por ferramentas, engenhos e pela própria vontade. E havia, do outro lado, um homem que teria que decidir se sua presença seria mais que um gesto isolado. O mar seguiu seu curso, eterno em sua cadência. As estrelas ainda tímidas continuavam a existir acima da grade. Lyra guardou a chave da caixa ao lado do travesseiro e fechou os olhos com a certeza de que o amanhecer traria outro tipo de trabalho.
o de transformar saudade em projetos concretos. E, talvez, se o outro voltasse, talvez fosse com ferramentas nas mãos e não apenas promessas nos bolsos. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenos ajustes que não corriam para se tornar grandes gestos. Lyra manteve a rotina. Oficina aos sábados, desenhos nas tardes com luz morna, caixas de cartas que abria e fechava como quem ordena peças de um quebra-cabeça. Rosie trouxe um pote de geleia de laranja que tinha uma receita antiga. Uma vizinha deixou pacotes de ervas secas. As crianças continuaram a aparecer com estrelas de papel, umas tortas, outras perfeitas, todas com a mesma intensidade de uma conquista. Alden voltou ao seu ritmo de números e decisões, mas havia algo ali que não se acomodava mais em pastas. À noite, quando as luzes da cidade faziam desenhos amarelos nas janelas, ele sentava com um pedaço de madeira entre as mãos. Não usava a precisão cirúrgica de quem delega. Suas mãos tremiam no começo, cortando, lixando, errando. Aprendeu a trabalhar com cola, a escolher o tom correto de verniz para não apagar a textura da madeira. Eram estrelas simples, quase toscas, cada uma com uma marca. Um risco feito por descuido que ele não disfarçava. Em cada peça, gravava um nome com uma caneta à prova d'água. Lucas, Mara, Rosie. Pequenos rótulos para lembrar que aquilo não era apenas um presente, mas um gesto que vinha com memória. O retorno de Alden não foi anunciado com fanfarras. Ele apareceu certa tarde na padaria, com uma caixa de papel pardo encostada no colo, como se fosse um volume de coisas insuficientes para explicar meses de ausência. Havia sob o braço o cheiro de serragem e pó de madeira. Lyra olhou para ele como quem observa a maré. À distância, uma mudança sutil no relevo. Trouxe algo, disse ele sem grande ênfase, como quem devolve um talher esquecido. Ela empurrou a cadeira até a mesa e abriu a tampa. Dentro, estrelas. Não eram perfeitas. Algumas tinham rebarbas, outras um furo mal centrado. A imperfeição era a assinatura do trabalho feito por alguém que aprendia pela insistência. Você fez isso? Ela perguntou e a palavra trazia curiosidade mais do que surpresa. Aprendi, respondeu Alden. Não sou artesão, mas pensei que poderíamos testar algumas ideias. Lyra tirou uma peça. Sentiu a textura com os dedos. A madeira aquecia na mão dela, o cheiro de lixa lembrando o atrito entre mãos e mundo. Ela sorriu para ele. Um sorriso que não pedia nada além de honestidade. Obrigada, disse. Elas são bonitas. Ele ajeitou-se na cadeira, como quem guarda palavras. Havia na face dele uma tentativa de tornar menos grave o que fora sério. A saída súbita, a promessa vaga. Em vez de pedir perdão grandioso, trouxe trabalho. Em vez de palavras abstratas, trouxe ferramentas. Era um começo, modesto e necessário. Queria também dizer, murmurou ele olhando para o pão na mesa, que estive pensando em uma solução prática. Não promessas vazias, ferramentas. Um suporte que você pudesse usar para subir, um lift simples, seguro. Eu falei com um engenheiro que conheço e comecei a aprender a desenhar isso. Lyra ergueu uma sobrancelha avaliando. A ideia de ser erguida não era somente sobre a vista, era sobre autonomia, sobre poder escolher subir sem depender do humor de alguém. Ela gostou da palavra simples, do gesto de trabalhar no concreto. Você entendeu que eu não quero ser carregada como se fosse um objeto, disse ela com calma. Quero opções, ferramentas. Quero escolher quando subir. Alden assentiu. Era exatamente isso que ele começava a perceber. Que ficar presente não significava ocupar espaço com gestos grandiosos, mas oferecer meios reais para que ela escolhesse. Ele tirou do bolso um pequeno desenho, linhas e medidas rabiscadas, um esboço de uma plataforma com correntes e freios redundantes, uma base que poderia ser fixada no parapeito do telhado. Não havia promessas de milagres, apenas cálculos básicos e muita hesitação convertida em papel. Se você quiser, podemos testar, disse ele.
Devagar, com segurança. Eu não vou forçar nada. Lyra segurou o papel entre os dedos e sentiu o cheiro de tinta. Havia ali, à vista, uma possibilidade de trabalho em conjunto. Não era alguém decidindo por ela, mas alguém oferecendo colaboração. Vamos testar, respondeu ela curta, mas sob minha supervisão. Acordaram em poucas coisas. Protótipos no estacionamento de um antigo galpão que Rose ajudou a arranjar. Um fim de semana inteiro dedicado a furadeiras, parafusos e café forte. Crianças que apareceram para ver como algo se fazia. Um engenheiro que ajudou a medir. E um conjunto de ferramentas emprestadas. A montagem do dispositivo foi uma montagem de paciência. Alden lia instruções, fazia medições. Lyra apontava onde precisava haver freio redundante. Como a plataforma deveria ter textura antiderrapante, qual a melhor posição para as alças de apoio. Rose trouxe biscoitos. As crianças limparam a poeira das peças com panos velhos, achando que ajudavam. Foi curioso vê-los trabalhar. Alden aprendia a equilibrar expectativas com parafusos soltos. Lyra dava ordens técnicas e ocasionalmente fazia uma correção, rindo quando ele tentava empenar uma peça desajeitadamente. Havia respeito nas correções. Não era condescendência. Era convicção de quem sabe como as coisas devem ser para funcionar. No primeiro teste, a plataforma subiu poucos centímetros. Um engenheiro do bairro, que aparecera curioso, bateu palmas como quem celebra uma classe de alfabetização. Pequena vitória. Lyra sorriu, mais pela prova de que era possível do que pelo gesto em si. O rosto dela guardou uma alegria contida, que vinha da possibilidade prática de tocar o céu, ou pelo menos de aproximar-se dele, sem depender exclusivamente de outras pessoas. A ausência de Alden havia deixado cicatrizes, e isso não se curou com uma caixa de estrelas. Mas o trabalho prático oferecia um caminho de reparação que exigia tempo e repetição. Nos dias que seguiram, eles testaram, ajustaram e testaram de novo. As estrelas de madeira ganharam pequenos furos para serem amarradas com corda náutica. A plataforma ganhou uma borda acolchoada. O sistema de freio respondeu a estímulos. Alden cometia erros e pedia correções. E Lyra corrigia com frieza técnica seguida de indulgência. Entre um parafuso e outro falaram. Não das coisas óbvias, mas de pequenas rotas. Lyra contou sobre a mãe inventando nomes para constelações. Alden falou com cuidado sobre o vazio que sentira quando deixou a cadeira vazia no parque. Não houve pedidos dramáticos de perdão. Houve reconhecimento, o vocabulário prático de quem resolve. Aquele processo os moldou de um jeito que nenhum encontro no convés poderia. Não era miragem, era trabalho. A cada ajuste, a ideia de ficar tornava-se um hábito menos estranho para Alden, e para Lyra, a possibilidade de ter suporte, mais real. O dia do teste real foi uma tarde clara. O telhado do prédio que Rose administrava era plano e largo, com bordas seguras e vista limpa. As crianças vieram com seus desenhos. Rose trouxe um suco em garrafas e um bolo simples coberto por glacê, que brilhava como pequena Via Láctea. Um projetor improvisado estava pronto, conectado a um laptop onde Lyra preparara imagens das constelações que ela nomeara com a mãe. A cidade abaixo respirava rotineira, mas o telhado parecia um pequeno mundo reservado àqueles que sabiam olhar. Alden havia trazido o dispositivo já testado, com cintos acolchoados, polias e um sistema de travamento que Amélia, a engenheira amiga, tinha aprovado com um sorriso discreto. Todos os detalhes redundantes estavam ali porque Lyra os pedira. Não era por superproteção, era por eficiência. Quando tudo ficou pronto, ela empurrou o lenço no bolso, exatamente onde gostava de deixar as coisas que continham cheiros à casa. As crianças formaram um semicírculo, murmurando expectativas. Rose ajeitou a câmera. Alden respirou fundo antes de tocar a alça de comando. A música leitmotiv, piano suave, entrou baixa, como se a cidade autorizasse uma pequena cerimônia. Pronta? Perguntou Alden, a palavra curta. Pronta, disse Lyra. Havia firmeza no tom. Ela não pediu, não implorou, escolheu.
A plataforma ergueu-se lentamente. O mecanismo roncou. Então se estabilizou. A sensação de elevação não foi de voo heróico, mas de subida medida. Poucos centímetros. Depois mais, cada vez mais, até que o parapeito do telhado ficasse ao alcance dos olhos. A cidade abriu-se em panorama. Telhados, linhas de energia, um fragmento de linha do mar muito além. E acima, o céu que nunca fora tão visível entre prédios. Um céu mais largo do que o que se via da janela do apartamento. Lyra sentiu o ar bater no rosto. Não era como a vista da balsa. Não havia a grade, nem o cheiro salgado em proporção igual. Mas havia outra coisa. A capacidade de escolher subir, de voltar ali quando quisesse. Ela riu uma vez, leve, com os dedos apertando a borda da plataforma. As crianças aplaudiram. Rose secou os olhos com uma pressa digna. Alden permaneceu ao lado, a mão no painel de controle. A expressão cuidadosamente tranquila. No rosto dele havia ainda traços de culpa, mas também uma paz tímida. Havia feito algo prático, repetido, que não o deixara escapar. Não era redenção cheia de luzes. Era trabalho. Lyra olhou para ele naquele momento não como alguém a quem se devia devoção, mas como parceiro construtor. Obrigada, disse ela, e não há necessidade de mais. A frase selou a possibilidade de um novo tipo de continuidade. Depois do teste, quando desmontaram as peças e as crianças receberam estrelas de madeira para levarem para casa, Alden ficou um pouco mais no telhado. Havia entre eles um silêncio que não estava vazio. Ele falou, dessa vez sem a pressa de outrora. Eu pedi uma licença no trabalho. Não sei o quanto vai durar, mas quero aprender a fazer isso direito. Se você quiser que eu vá embora de novo, diga. Lyra analisou o rosto dele. Não pediu que renunciasse ao mundo que o formara. Apenas que não se ausentasse de novo sem contar. Havia no pedido uma educação dura que vinha da experiência. Fica por enquanto, disse ela. Sem fanfarra. Só. Fica. Alden entendeu que ficar ali não era promessa de possessão. Era exercício de presença cotidiana. Consertar a roda quando preciso, aparecer em vagas, participar dos projetos, aprender a ouvir os prazos que não têm datas no calendário, mas têm peso humano. Ele acenou sem grandes juras. Era o jeito que vinha aprendendo para comprometer-se, com ações repetidas. Os meses que se seguiram foram de rotina alterada. Alden passou a dividir o tempo entre reuniões remotas e tardes na oficina. Abriu uma planilha com prioridades que incluíam oficina de estrelas, entre contratos e relatórios. Ele começou a colaborar com associações locais, não com a pompa de quem quer aparecer, mas com a logística de quem havia aprendido a valorizar acesso. A notícia de que estava reduzindo as horas na empresa circulou discretamente. Ele não anunciou o retiro heróico. Apenas trocou parte da sua agenda por algo que considerava mais alinhado com a prática de estar. Lyra, por sua vez, consolidou a oficina. Touch the Stars tornou-se um pequeno espaço no galpão de Rose, onde crianças e adultos vinham para tocar, desenhar e fazer mapas táteis. Havia um canto com cadernos e lápis, uma prateleira com estrelas de madeira de diferentes tamanhos, e uma parede inteira coberta pelo mapa que ela e a mãe haviam começado anos antes. A sala cheirava a madeira, tinta e café. Lyra dava aulas com sua autoridade natural. Organizava encontros para discutir acessibilidade, ensinava conserto de rodas básico e projetava pequenas constelações em feltro para serem identificadas às cegas. Alden aprendeu a segurar uma furadeira sem medo. Passou a fazer protótipos mais refinados, agora com a supervisão e aprovação de Lyra. Não era mais ele o único pessimista sobre sua capacidade de contribuir. A prática o transformou de visitante em participante. Cada peça que saía da oficina ia com uma etiqueta. Feito por mãos que aprendem. Havia na etiqueta uma honestidade que a cidade parecia apreciar. Houve choques pequenos. Alden às vezes reagia impacientemente quando prazos empresariais apertavam.
Lyra lembrava-lhe com uma frase seca que não tolerava ausências não anunciadas. Ele aprendeu a avisar. Em ocasiões, surgiam episódios de cansaço onde as antigas feridas de abandono tornavam-se reflexões antigas. Lyra sentia-se tentada a medir as ausências e contá-las. Alden sentia, em alguns dias, o peso de estilos de vida incompatíveis. Eles negociaram limites com a prática e com o corpo. Era trabalho, não conto de fadas. A mudança de Alden na vida profissional foi gradual e concreta. Ele reduziu sua participação em reuniões presenciais, criou um fundo para equipamentos de acessibilidade em escolas locais e, com parceiros, iniciou um pequeno braço de sua antiga empresa voltado à inclusão. Não foi renúncia glamourosa, foi rearranjo prático. Sua decisão teve consequências. Algumas relações de trabalho esfriaram, outras se aproximaram. O ponto não foi fazer barulho, mas colocar recursos onde havia anteriormente apenas boas intenções. O tempo cuidou do demais. A oficina tornou-se conhecida. Crianças com diferentes mobilidades vinham aprender a reconhecer estrelas com as mãos. Professores trouxeram turmas para experimentar mapas táteis. A cidade começou a ver o lugar como um pequeno farol de possibilidade. Lyra continuou a ensinar, mas mais importante, manteve sua autonomia. Saiu para observar o céu sempre que quis, com a plataforma disponível, com amigos que sabiam como operar, com a liberdade de escolher quando subir. Numa noite clara, meses depois, organizaram uma projeção no telhado para as crianças e moradores. Alden passou a tarde pregando as estrelas de madeira em um painel circular, onde as constelações de Lyra seriam projetadas. Rose fez bolos. As crianças desenharam convites. A cidade, de perto, veio em grupos pequenos. A projeção era simples. Um filme curto sobre nomes das estrelas com imagens do mar e do convés onde tudo começara. A trilha tinha um piano que lembrava a leitmotiv que acompanhara Lyra. Nota de produção. Quaisquer músicas usadas necessitam de clearance de direitos. Quando as luzes do projetor acenderam, Lyra subiu pela plataforma. As crianças aplaudiram antes mesmo de as imagens começarem. Havia entre o público uma expectativa que não era só por espetáculo, mas por reconhecimento. Alden ficou ao seu lado, mãos firmes no painel. Não havia palco de romance, apenas prática testada e confiável. No ápice da projeção, quando as linhas de constelações se cruzavam no telão e as imagens da balsa surgiam em cortes, uma voz gravada de Lyra leu um trecho de uma carta da mãe. Palavras que falavam de promessas simples, de observar, de nomear, de lembrar. O efeito foi íntimo. Muitos enxugaram olhos. A cidade parecia pequena diante das histórias contadas. Cada nome de estrela que aparecia no telão tinha uma placa tátil colada ao lado para ser tocada por quem quisesse. Ao final, enquanto as crianças corriam pegando estrelas de madeira como se fossem troféus, Alden colocou a mão sobre a de Lyra. Nem tensa, nem dramática. Apenas toque que significava: estou aqui. Ela sorriu para ele, e por um segundo, as luzes da projeção se fundiram com as luzes do horizonte. A vida seguiu, com rotinas e pequenas alegrias. Alguns dias, Lyra preferia não subir. Havia dias em que o corpo pedia descanso, e o lenço era suficiente como lembrança do convés. Outras tardes, ela pegava uma das estrelas de madeira e escrevia nomes novos, entregando-as a crianças cuja curiosidade precisava de combustível. Alden continuava a se mover entre planilhas e serras, entre reuniões e montagem de equipamentos. A mudança não foi limpa, mas era firme. O epílogo da história não veio com um anúncio em praça pública, nem com um gesto de cinema que limpasse todas as falhas. Veio em pequenos episódios. Uma escola que mudou seu regulamento para incluir rampas acessíveis graças ao projeto que Alden articulou. Uma criança que aprendeu a não temer o carro de rodas porque viu Lyra consertar uma roda em plena rua, e a coragem se tornou modelo. Rose,
que passou a coordenar mais eventos e achou algo que chamava de alegria no serviço comunitário. Numa noite de outono, Lyra e Alden subiram ao telhado sem microfones, sem crianças, apenas com um cobertor e uma garrafa térmica com chá. O vento vinha do mar e trazia a narrativa do convés de volta, como se nada tivesse sequer mudado. E, ao mesmo tempo, tudo. As estrelas brilhavam em pontos que Lyra identificava com a naturalidade de quem lê uma história conhecida. Ela virou-se para ele, segurou a mão que tinha conhecido o peso de ferramentas e a leveza de concertos, e repetiu, como se a pergunta fosse um hábito que merecia confirmação. Alden, posso ver o céu? A pergunta, idêntica àquela da balsa, soou diferente. Agora havia anos de construção entre elas. Ferramentas, plataformas, oficinas, filhos de uma prática que ensinara a fazer. Era menos pedido do que convite para verificar se aquela possibilidade continuava sendo respeitada. Alden olhou para o céu e sorriu. Não porque era fácil, mas porque havia decidido que ficar também era estar disposto a verificar de novo a cada dia. Ele segurou a mão dela com firmeza e disse apenas, claro, e ela subiu. Não foi apenas a vista que mudou, foi a certeza de ter escolhido quem poderia subir com ela e de ter participado da construção dessa escolha. Acima do parapeito, os dois ficaram um tempo que era tempo e não performance. Olharam as estrelas, contaram nomes, lembraram de cartas, riram de erros antigos. Não houve promessa solene, havia pacto cotidiano. Quando desceram, a noite continuou tão simples quanto o começo. A cidade com sua respiração, as janelas acesas, as pessoas indo e vindo. Lyra guardou o lenço no bolso. Alden recolheu algumas ferramentas que sempre ficavam no carro. Não houve festa, nem grande anúncio, apenas continuidade. Trabalho, reparos, aulas e às vezes café na padaria. Na manhã seguinte a oficina abriu como de costume. Crianças vieram, riscaram papéis, cortaram feltro, e Lyra começou a ensinar uma turma que hoje incluía um menino que aprendera a ler as linhas das estrelas com as pontas dos dedos. Alden estava ali, checando um protótipo de suporte para a cadeira que poderia ser adaptado a mais prédios do bairro. Havia um projeto em andamento para colocar uma rampa na biblioteca local. Era apenas uma de muitas tarefas que a prática havia trazido. A vida continuou sem grandes proclamações, no seu molde de pequenos avanços. A pergunta do título permaneceu como um motivo. Não apenas a primeira vez, em alto mar, quando a grade cortava o céu, mas como algo que volta e ecoa. Posso ver o céu? A resposta finalmente não era só de quem ajuda, mas de quem decide, de quem constrói, de quem participa. Se essa história tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que ficar é trabalho diário e que o gesto de levantar alguém pode ser também a habilidade de construir caminhos para que essa pessoa suba por conta própria. No telhado, à medida que as luzes da cidade iam se aquietando, Lyra segurou a pequena estrela de madeira que guardara desde o começo. Encostou-a no coração, como um punho de memória. Olhou para Alden, que agora carregava menos pressa e mais mãos firmes. A pergunta motivo suspendeu-se no ar, não mais como pedido urgente, mas como convite permanente, para ver o céu, para nomear, para escolher e para ficar.